E ela escondeu o seu bebê dentro de uma caixa de plástico e também outro bebê no telhado da sua casa, no forro do telhado da sua casa. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio, com os casos criminais que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu falo aqui da cidade de Tóquio com a Julie, essa cachorra aqui, tá? Que sempre tá lá no Instagram, tá? Então siga a gente lá no Instagram. E também na concorrente, tá? Que começa com T e termina com Tóquio. Só que lá e a gente foi banido lá. Então, por enquanto, né, eu tô fazendo um programamento pra ver como que eu vou fazer pra reativar o meu canal. Então vamos lá ao caso de hoje, mas sem antes, né, por favor, né, contribui com seu like, tá? Porque eu preciso pagar o nosso editor Fabrício, a gente não é monetizado, infelizmente ainda, então dá uma forcinha pra gente continuar esse canal. Porque os casos que ocorrem aqui no Japão são real crimes. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Esse caso foi descoberto no dia 3 de setembro de 2021. Ocorreu em um estado aqui no Japão que se chama Saitama, na cidade de Kawagoe. Para quem me segue há algum tempo já sabe, né, que esse estado, eu não sei o que ocorre lá porque existem muitos real crime. Não sei porquê. Eu vou ter que falar de algumas formas diferentes para eu não ser banido nessa plataforma. E às vezes eu vou ter que falar a mesma palavra de forma diferente para que vocês entendam e eu nem seja banido aqui, tá pessoal? Então vamos lá. Uma mulher que se chama Sato Ayumi, de 26 anos, ela foi presa por ter deixado seu filho dentro do armário. Essa mulher japonesa que se chamava Maio, ela foi presa às 3 da manhã do dia 26 de setembro de 2021. Essa mulher foi presa porque um dia antes, que seria no dia 2 de setembro, no horário da 1h13 da manhã, a polícia recebe uma denúncia de um amigo da Maio dizendo que ele achava que a Maio estava grávida e de repente, do nada, ela apareceu sem barriga para encontrar com seus amigos. E ele estava muito preocupado com o paradeiro do bebê que a Maio tinha acabado de ter. A polícia, após essa denúncia do amigo da Maio, ficaram preocupados que a Maio tinha se envolvido em algum problema ou se envolvido em algo grave. E a polícia e os investigadores resolveram ir na casa da Maio às 1h35 da manhã, do mesmo dia que ocorreu a denúncia desse tal amigo da Maio. Os policiais bateram na casa da Maio e a Maio abriu a porta e ela estava sozinha dentro da sua casa. A polícia e os investigadores perguntam diretamente para a Maio onde estava o bebê que ela tinha dado à luz. E a Maio, sem se sentir pressionada, foi até um outro cômodo onde tinha um armário. E dentro desse armário haviam várias roupas em cima de uma caixa. Essa caixa era uma caixa de plástico com a tampa. E a Maio, ela retira essas roupas que estavam em cima dessa caixa de plástico e abre essa caixa de plástico, tira a tampa e abre e mostra o bebê que estava dentro daquela caixa de plástico. Esse feto era de um bebê e ele ainda estava com um umbigo. O corpo desse manequim, ele já estava sem vida. E a polícia viu que não tinha nenhuma marca que alguém tinha batido nesse manequim. Esse manequim, ele já estava em decomposição. Essa caixa de plástico, ela estava com a tampa fechada. Assim que a Maio e os policiais abriram essa caixa, no ar acabou entrando um cheiro de decomposição de algo que havia estragado há muito tempo ali. E esse cheiro de decomposição poluiu todo aquele apartamento onde a Maio morava. Porque em setembro aqui no Japão, para quem não sabe, é verão.
É o finalzinho de verão, então é muito quente ainda aqui no Japão. E no verão é mais fácil proliferar o cheiro de algo estragado dentro de um apartamento. E ainda mais como aquele manequim estava dentro daquela caixa, dentro de um armário, sem ventilação e sem exaustores, contribuiu muito para que o cheiro daquele manequim ficasse dentro do apartamento inteiro. A polícia logo descobriu que aquele manequim era de um menino e ele havia nascido em torno de uma semana atrás. Segundo a polícia divulgou para a grande imprensa que a Mayu teve esse bebê em meados de agosto de 2021. A Mayu teve esse bebê na sua casa, dentro da banheira que já estava com água dentro do seu chuveiro. Após ela ter tirado o bebê dentro do seu ventre, ela acabou pegando aquele manequim e jogando dentro da água, dentro daquela banheira. Ela acabou apertando o manequim dentro daquela água, tirando a vida daquele manequim. E a Mayu, ela confessou tudo para a polícia. Os amigos da Mayu perceberam que ela estava meio cheinha, meio gordinha. E todos achavam que ela estava grávida. E do nada ela apareceu sem barriga para os seus amigos. Por isso que seus amigos resolveram denunciar ela. A Mayu, ela morava naquele apartamento pequeno com o seu namorado. Mas o seu namorado disse para a polícia que ele sabia que a Mayu estava grávida, mas não sabia o paradeiro do seu filho. E ele também não sabia quando o bebê tinha nascido. Vocês não acham muito estranho esse depoimento desse namorado da Mayu? E ele fala para a polícia também que ele não sabia que o seu filho estava guardado dentro de uma caixa de plástico, em cima daquelas roupas dentro do armário, sendo que o apartamento era bem pequeno. Mas como a Mayu conseguiu esconder o cheiro de MORTE daquele manequim que estava dentro daquela caixa? E a polícia, ela consegue um mandato para investigar a família da Mayu, que seria onde o pai e a mãe da Mayu moravam. Para quem não sabe, aqui no Japão, quando ocorre um caso desse, geralmente a polícia também investiga os parentes do autor do nosso caso. E logo que a polícia tem aquele mandato, eles vão até a casa do pai da Mayu, fazem uma varredura e eles encontram um outro corpo de um outro manequim. Adivinhem onde estava esse manequim escondido? Aqui no Japão, nas casas, existe um certo tipo de forro. E nesse forro, onde é tipo assim, um forro para segurar se um dia o telhado caiu, porque aqui tem muito terremoto no Japão, então quando o telhado cai, ele cai em cima desse forro. Então por isso que tem esse forro, né? E esse forro, às vezes é utilizado para as outras coisas também. Como eu não sou arquiteto, eu não posso dar detalhes das coisas que eu não sei. Então ela subiu até o forro e colocou o manequim aqui. E esse manequim, adivinhem pessoal, ficou por 3 anos escondido nessa parte da casa dos pais da Mayu. E a família da Mayu, tanto o pai como a mãe da Mayu, falou que não sabia que a Mayu, no passado, ela tinha engravidado e deixado o seu manequim ali em cima, escondido, no teto da sua casa, que seria a casa dos pais. Imaginem só, pessoal, como que ela conseguiu esconder o cheiro, né, do manequim naquela parte do teto, né? É meio estranho essa conversa. E pessoal, o que vocês acham dessa atitude da polícia, dos investigadores, assim que ocorre um caso aqui no Japão? Tanto o autor do caso como a família dele, que seria do autor, seria investigado. O que vocês acham dessa atitude? Vocês acham certo ou não? E olha, que através disso que o Japão é considerado um dos países mais seguros da Ásia ou do mundo. O porquê? Se você for fazer a conta, só ocorre em torno de 5% dos casos que ocorrem aqui no Japão. No cálculo que você faz comparando ao Brasil, é só 5% que ocorre aqui de casos CRME.
porque o Japão é um país seguro. Através disso que eles fazem de investigar toda a família e também responsabilizar a família também do nosso autor, que dá esse resultado de 5% comparando ao Brasil. O que vocês acham dessa atitude? Deixa aqui embaixo, isso é muito importante pra gente saber. A polícia descobre que aquele bebê que estava no telhado da casa dos pais da Maio tinha nascido em 2018. E a polícia não conseguiu descobrir o sexo daquele manequim que estava no forro do telhado da casa dos pais da Maio, porque esse manequim estava já em decomposição. A sociedade japonesa ficou muito revoltada com o namorado da Maio. Como pode ele falar que ele não sabia do paradeiro do seu filho dentro daquele apartamento pequeno? E também por ele não ter pegado nenhuma responsabilidade sobre esse caso. Toda a responsabilidade ficou somente para Maio. Pode ter a possibilidade da Maio estar encobrindo o seu namorado. Pessoal, vocês que estão em dúvida de fazer esse tipo de coisa, por favor, não façam. Sempre tem uma solução para qualquer tipo de problema. Converse com um amigo, converse com os conhecidos. Para tudo tem uma solução. Não façam isso. E se tiver alguma pessoa que está nos assistindo e estiver grávida, passando por um momento, ou tiver dúvida que se realmente quer ter o seu bebê, por favor, entre em contato com um amigo, com uma comunidade LGBT, que todo mundo LGBT quer ter crianças, né? Ou com outras pessoas que querem ter crianças, mas não façam isso, tá, pessoal? Isso é muito grave e também pode trazer várias consequências futuras para você. Sobre o julgamento da Maio, ainda não foi divulgado quando vai ser, o porquê. Como teve a convite, tudo atrasou, né? Então eles não conseguiram mais organizar o agendamento do processo da Maio. Assim que eu tiver alguma informação, eu poderei contar aqui no nosso canal. Infelizmente, pessoal, com esse pam-pam que seria convite, né? Ocorreu muitos casos aqui no Japão, desses relatos que eu conto aqui. Então, atrasou tudo, né? Então, e também tá acontecendo muitos casos aqui, porque o pessoal tá meio estressado, porque tá sem trabalho, né? E a economia do país também não tá muito boa, né? E quando mexe com a carteira do japonês, o japonês fica muito louco. E também nessa época, é a época dos finados aqui no Japão, que é do mês 8 e do mês 9. Então, é a época que as almas voltam, né? Que eles falam que as almas voltam pra terra, né? Então acontece muitos casos aqui no Japão. Então a mídia só divulga os casos que mais chocam, né? Então fica difícil eu conseguir muitas vezes finalizar, falar quanto tempo a pessoa pegou de cadeia, o porquê não é divulgado para a mídia internacional e também às vezes não é divulgado para a imprensa. Eles só acabam divulgando os casos mais pesados para a imprensa, porque aí a mídia começa a perseguir tanto a família dos autores do caso, como os amigos dos autores do caso. Então, pessoal, assim que eu tiver mais informações eu estarei colocando aqui. E esse foi o caso de hoje, é meio curto, tá? Comparando os outros casos que eu conto aqui, mas esse caso foi curtinho, eu resolvi contar, porque ficou conhecido aqui no Japão como o caso do telhado. Pessoal, esse foi o caso de hoje, né? Infelizmente a irmãzinha da Julie não veio ainda, né? E eu cansei de ficar cobrando a mulher para me trazer a Shalimar. E esse foi o caso de hoje. Não deixe de curtir e comentar aqui as suas opiniões sobre os nossos casos. Isso é muito importante para a gente continuar contando os casos reais que ocorrem aqui no Japão. Muito obrigada e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Sayonara!